Eu sou uma sobrevivente, pegar um cortador de lima e furar, tentar pegar faca. Mesmo que você tenha os filhos e o marido, você precisa da sociedade. É a morte que entra realmente e a gente vai e comete aquele ato. Depois da internação eu ainda fiquei de cama mais 7 meses. Você perde a credibilidade. Eu me separei 7 vezes do meu marido. Eu tive 8 salões de cabeleireiro. Não é normal. Olá, eu sou a Bia Campese e depois das várias mensagens que eu recebi do meu vídeo de Setembro Amarelo, eu trouxe para você uma entrevistada muito especial, um caso real, uma verdadeira guerreira sobrevivente que luta a cada dia contra o transtorno bipolar e a vontade de morrer. Se você sofre disso, conhece alguém que sofra ou na verdade não tem ainda um diagnóstico claro sobre isso, assiste esse vídeo até o final, porque ele pode salvar a sua vida ou de uma pessoa que você ama. A Margot, ela é cabeleireira, ela tem uma história assim de superação, assim, ela é uma grande guerreira e ela vai contar um pouco disso pra gente. Eu sou uma sobrevivente de tentativa de suicídio, né? Há 4 anos eu tentei suicídio e graças a Deus, né? Eu sei que tem a mão de Deus, eu não fiz o ato. Eu consegui sair daquele ambiente de morte. Que, como eu comentei com a Bia aqui, como o filme do Harry Potter, aquele momento da morte entra. É mais ou menos aquilo que acontece com a gente, quando a gente pensa em suicídio. Não é nós, é a morte que entra realmente e a gente vai e comete aquele ato. Então eu consegui sair daquele ambiente e procurar ajuda no hospital. E ali o médico identificou que era um caso muito sério e me propôs ser internada. E como que você descobriu, né, assim, que você tinha o transtorno bipolar? Como que foi essa descoberta? Então, como eu fiquei internada, depois da internação eu ainda fiquei de cama mais 7 meses. E realmente de cama, eu não saía do quarto. Eu engordei 20 quilos, fiquei com meu rosto deformado e eu ia no psiquiatra. Né? Eu só aceitei psiquiatria, eu não aceitei ainda fazer terapia nem psicologia. Então, eu fui tratando com um médico particular. Só que eu não entendia que ele não estava cuidando de mim direito. Aí a terceira médica começou a me entrevistar. Aí ela começou a me entrevistar desde a infância, eu respondia. Daí demorou uns 2 meses, ela identificou, você tem transtorno bipolar, tipo 1 ainda, que é o mais, né? Por isso, então, que eu tenho esse transtorno provavelmente desde a adolescência, pelo tudo que ela perguntou. E por isso que eu tenho esses pensamentos suicidas depois dessa internação. E isso vem constantemente acontecendo. Esses pensamentos ainda ocorrem, mas como eu sou uma guerreira, eu não deixo a minha mente mandar no meu corpo mais. Então, além do remédio e do tratamento, eu também me esforço muito, porque é aí que vai, você tem que querer melhorar. Como tudo na vida, a gente tem que querer. Então eu não quero morrer. Eu posso pensar nisso, mas eu não quero e não vou morrer. Só quando Deus quiser, não quando eu quiser tirar minha vida. Sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos, um de 21 e um de 14. Né? Inclusive, quando eu fiquei doente, meu filho menor tinha 10 anos. Foi bem difícil. 3 homens dentro de uma casa enorme para cuidar de mim. Se eu passava na rua de carro, eu não podia ver salão. Me dava uma agonia. Eu sou uma cabeleireira, né? Há quanto tempo? 31 anos. 31 anos cabeleireira. Eu amo ser cabeleireira. Tenho dom mesmo. Então vocês imaginam como essa doença é cruel. Você amar ser cabeleireira e do nada você odiar ser cabeleireira. Você não querer ver. Parece que meio que eu saí daquele estado de morte. Porque o estado de morte não ficou só na internação. Ele ficou mais 7 meses, estado de morte. De tentativa, de me furar, pegar um cortador de lima e me furar, tentar pegar a faca. O menino de 10 anos tinha que esconder a faca, tinha que esconder tudo que podia me machucar. Quando você fica doente, depressiva, que é transtorno, gente, é depressão com mania. Você perde a credibilidade. Que eu acho que é a parte mais difícil, assim, quando a gente fala, né, assim, de acolher, que a gente fala que tem que ajudar, tem que saber ouvir, tem que ter uma escutativa em relação à pessoa. Mas em alguns momentos a pessoa se vê sozinha, como você falou. Sozinha. Mesmo que você tenha os filhos e o marido, você precisa da sociedade. Então, você perder a credibilidade é horrível. Muitas pessoas tiram a vida, não tiveram essa sorte que eu tive, porque elas não têm um acolhimento.
elas não encontram um apoio. E eu coloquei num texto no Facebook lá que não duvide de um suicida, de uma pessoa que está doente, porque é por lá que ele vai fazer o ato. Quando eu atendo o cliente, parece que eu não tenho nada. Eu consigo. É um talento que você tem, assim, aquele seu dom, né? Que você pode oferecer com todo... Ninguém nem percebe nada. É uma outra área do seu cérebro que você está trabalhando. Exatamente, parece que a gente é feito de caixas. Já viu a administração assim? São caixas na nossa cabeça. Então essa caixa do salão, do meu profissional, ela funciona. Ela voltou a funcionar. Amém por isso. Então voltou a funcionar. Gente, olha as caixas que voltaram a funcionar. Eu consigo limpar a casa. Eu consigo hoje fazer comida. Limpar a casa no geral, gente. Completa. Passar roupa, lavar roupa, tudo certinho. Eu consigo fazer comida. Eu consigo fazer cabelo e eu voltei a dirigir. Eu dirijo. Porém, tem coisas que eu ainda não consigo fazer. E a questão da ajuda, né? Assim, desse que você falou, ela, né, assim, de sair, pedir ajuda, ela falou que quando ela teve o rompante, aquela vontade, falou assim, eu vou me matar, ela foi e saiu de casa. Isso. Né? Mas você contou do enfermeiro. Ah, importante isso. Quando eu cheguei no médico, o enfermeiro que tira a primeira pressão, ele deu risada na minha cara. Isso é muito perigoso. Ele rindo, ele duvidou de mim, eu percebi que ele duvidou de mim, e aquele momento quase que eu avancei nele. Eu estava numa crise horrível, ele meio que duvidando de mim, mas imediatamente estava vazio aquele dia hospital, de Deus mesmo, e já me chamaram em seguida. E a médica, não sei se ela já pegou algum caso, com certeza, na hora ela me internou ali e já me medicou. E todo o impacto disso no relacionamento com a família? Ah, então, também. O meu marido foi um guerreiro também. Nossa, posso falar, eu choro. Ele conduziu isso muito bem, porque ele perdeu a mulher. Perdeu em todas as áreas. Perdeu a mulher guerreira, perdeu a mulher que cozinhava, perdeu a mulher que limpava, perdeu a mulher esposa. Meus filhos perderam a mãe. Além de ter o problema, eu era uma burra. Eu tinha um homem maravilhoso do meu lado, só que eu não enxergava isso nele. Então eu ficava tentando. Tinha salões ótimos, salões que eu cheguei, eu fui uma empresária com 27 anos, já top, com 27 anos eu já era uma empresária do bairro aqui, mas eu vendia o salão e eu já estava doente. É um assunto assim muito complicado, né, da gente tocar, da gente falar, porque as pessoas não aceitam. Então eu fiz questão dela lembrar da história do enfermeiro que ela tinha me contado, porque a gente tende, né, assim, as pessoas nem sempre acreditam que aquilo é verdade. Falam, a pessoa quer aparecer. Ela quer mesmo, ela quer aparecer mesmo. E ela quer ser notada. Boa. E ela quer ser vista como uma pessoa que está passando por uma dificuldade, isso. Que ela tem, né, assim, ela está em crise e ela precisa realmente do acolhimento, né, assim, do pertencimento. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Então quando a gente fala de, né, assim, das pessoas que se afastam, né, isso dói realmente, porque a gente pertence, né, nós pertencemos a diversos grupos e de repente a gente não pertence mais da mesma forma. Exatamente. E aí você vai buscando essa acolhida. Então seja na igreja realmente, exatamente. Com os amigos, com a família. E quando você pensava assim no futuro, o que você pensava? Você conseguia enxergar além de 1 ano, 2 anos, fazer um planejamento, né, assim? Não. Pensar como que vai ser amanhã? Não. E amanhã? Não, era sempre ali o momento, ali o hoje ali, sabe? Aquela agonia, sempre fui agoniada, sempre não pensava não, boa pergunta. Você pensa hoje? Eu já penso. Até minha terapeuta tá feliz comigo, né? Que eu voltei a sonhar, porque eu parei de sonhar. Quando você fica doente, você quer morrer. Aí eu comecei a sonhar de novo, assim, eu tenho 2 filhos. Hoje eu quero ser vó. Quero que meus filhos casarem. Eu fui pra Disney. Não sei, surreal. Disney. Surreal. E eu falei, meu Deus. Uma pessoa com transtorno bipolar na Disney realizando um sonho. Andei em todas as montanhas russas. Eu perguntei pra psiquiatra, posso? Ela falou, pode. E eu com medo lá, né, de andar. Eu fui na primeira, eu falei, uau, não aconteceu nada. E eu fui e lá eu vi muita coisa, gente. Eu vi muito idoso. Muito obeso, idoso com a cadeira de roda. Eu vi um idoso, gente, com oxigênio, com aparelho de aquilo. Falei, gente, eu tenho que ser maior que isso. A minha mente não vai me dominar.
de 0 a 100 anos, Isso. assim, fácil. Você vai encontrar pessoas realizando o sonho do casamento, você vai realizar pessoas realizando o sonho de vida, o último desejo da vida, e você encontra. Eu percebi mesmo. isso lá. Eu sou muito emotiva, muito sensível e observo muito. Eu tenho um atendente lá de um brinquedo do Star Wars, paraplégico. Aí aquilo mexeu muito com a minha mente. Mais ainda que já vinha mexendo. Eu falei, meu Deus, a doença não pode me dominar, não pode me paralisar. Olha isso aqui, eu tirei foto dele. Eu vivo um dia de cada vez. Eu demoro um pouco para levantar, por causa do remédio, demoro um pouco para funcionar, fico na mesa ali um tempinho. Aí eu vou, aí eu não paro mais. Fazer as coisas que eu consigo, né? Mas eu tenho buscado fazer algumas coisas. Minha terapeuta está me propondo fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer. Te desafiando, assim, E, ó, alguns... Olha como é perigosa a doença. Quando ela começou a me cobrar essas coisas, eu quase parei de fazer a terapia. Essa mulher tá me cobrando umas coisas que eu não quero fazer. Aí já tava me dando um nervoso. Aí ela pediu para mim assistir o filme, era a semana do transtorno, do doença mental. E ela pediu para mim assistir o filme Nise da Silveira. O filme se passa no manicômio, de 1954. Ai, eu já assisti esse filme. Uau! Esse filme é muito Aí eu falei, bom. tá bom, doutor, eu vou vir assistir o filme. Mas já falei nervosa. Quando eu assisti o filme, eu chorei do começo ao fim. Mas eu chorei assim, Como ela muda. aos prantos. Aí eu me remeti à minha internação. Eu não posso pensar muito em mim mais. Eu tenho que pensar ao meu redor. Eu tenho 2 filhos em construção de caráter, de mente, de profissionalismo, de estudo, e tenho um marido que precisa trabalhar. Então eles não podem ter medo da mãe fazer alguma coisa errada. Então eu não me permito mais que eles passem esse medo, essa insegurança. Uma mulher insegura, uma casa insegura. Mas eu não me permito. Eu dou aquele sorriso. Você se permite, mas na verdade nos momentos que você, né, assim, destinou para isso. Então agora você faz a terapia ocupacional, que é para nesse momento você se permitir. Você faz, né, assim, faz a terapia, o tudo. grupo de passos à noite de sexta. Isso, que são os momentos nos quais você destinou. Então não é que você não se permita. Você se permite com limite, né, assim. Eu sei administrar. São as caixas que eu falei. Isso. Tem a caixa, o aumento da terapia, que lá eu falo o que eu quiser ali pra ela. E é uma terapeuta que Deus me colocou no meu caminho, essa mulher, que ela é uma terapeuta que ela ama o que ela faz. Então isso também é muito importante. Você tem a minha psiquiatra, a minha terapeuta amam o que fazem. Então por isso que está dando resultado também. Se vocês estão indo no médico, no psicólogo, no terapeuta, que não está agradando vocês não precisam ficar com esse profissional. Pede para mudar. Tem que ter uma conexão, né, assim, entre as pessoas. A gente fala, mesmo no processo de coaching, quando você tem ali, né, uma pessoa que vai dividir com você aquela jornada, aquele processo todo. Se não tiver uma conexão, porque é um processo de autoconhecimento. Então, todo processo de autoconhecimento, ele tem que ter conexão, porque você vai se abrir, você vai falar um pouco da sua vida, vão resgatar a sua infância, vão resgatar... Você tem que sentir que a pessoa está realmente preocupada com você. Não porque ela tá ali por trabalhar e ganhar o dinheiro dela. Ela tem que preocupar com o ser humano. Eu tô terminando um livro. Depois de tudo que a gente conversou, eu fiquei pensando nisso, assim. Eu tô escrevendo. Quanta história. Só que eu preciso de alguém pra me ajudar. Porque chegou um momento do livro que eu não tô conseguindo mais escrever, que eu preciso de ajuda, porque eu não sou escritora. Eu tenho uma ideia. Eu tenho até o tema do livro. É sobrevivendo ao transtorno bipolar. Porque eu sou uma sobrevivente. Eu me separei 7 vezes do meu marido. Eu tive 8 salões de cabeleireiro. Não é normal. Assim, então acho que se a gente puder deixar, de repente, uma mensagem. Não é fácil. Assim, ninguém nunca disse que seria. Mas é possível. É possível. Né? E a Margot mostra pra gente, assim, ela com esse sorriso, né, contando a história dela de superação. Um monte de história que a gente conversou aqui que não dá pra gente pôr nesse vídeo, porque é muita coisa. Né, assim, mas poder, né, assim, saber, né, assim, que é possível, realmente é muito motivador, e eu acredito que
muita gente pode, né, assim, ter a vida salva com esse vídeo. A gente pode, né, assim, a gente tem a oportunidade, eu acredito que a gente tem o dever. Eu falo que a gente é responsável por aquilo que a gente faz, mas também a gente é responsável por aquilo que a gente não faz, quando a gente tem a oportunidade de fazer. Exatamente. Então, assim, tendo a oportunidade de Não posso me dividir calar. uma história dessa, a gente Não posso pode me ficar calar. quieta. Tendo um canal, a gente pode ficar quieta, então a gente tem que aproveitar essa Eu oportunidade. fiz um vídeo em janeiro, a Bia. Eu viu o vi, ela vídeo? fez um Eu vídeo. tive quase 5.000 visualizações. Era o presente de aniversário, né? Ela Muitas pediu. pessoas me procuraram em inbox. Obrigado. Muitas pessoas falaram, eu acho que eu tenho essa doença. E quem não sabe que tem essa doença? Quem não Eu não sabia.